Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje estamos discutindo a relação homem e mulher nos tempos novos de trabalho feminino e de algumas confusões, como nós vamos ver aqui com a Inamara, que é uma das nossas participantes, delegada da Divisão de Atendimento à Mulher, o Bernardo Jablonski, psicólogo, Regina Navarro Lins, sexóloga, e o Jeremias Ferraz, psicanalista. Bem, eu vou te colocar, Inamara, sobre a questão que o último bloco, né, ele sempre é um indicativo. Deixa eu até fazer um parênteses. O nosso site www.tomeciencia.com.br vai apresentar depois a indicação dos nossos convidados sobre material de pesquisa para que vocês possam aprofundar o conhecimento do que foi discutido aqui. Seja livros, no caso a Regina vai botar os livros dela também, né, indicados, porque vocês têm que depois comprar, e sites e outras coisas. Ela tem até um site na internet, né, que vai estar lá na lista colocadinho. Bem, Inamara, a Lei Maria da Penha, né, ela, se não antecede a questão das delegacias da mulher, marca uma etapa diferente, na medida em que ela tem uma punição muito mais severa. Uma pesquisa, e eu aqui, rei das pesquisas aos outros, mostra que quase 70% da população sabe da existência dessa lei, que foi fruto, Maria da Penha foi uma brasileira nordestina, Fortaleza, se não me engano, que chegou a ter duas tentativas de morte, chegou a ficar paraplégica e, por conta de toda uma reação da má ação do judiciário por retardar o assunto, isso acabou virando um tema internacional e foi criada essa lei para ser muito mais rigorosa e célere nisso. Só que a Secretaria dos Direitos da Mulher reclama que nem todos os lugares, nem todos os juízes respeitam isso. Você teria uma visão otimista para a aplicação da Lei Maria da Penha? Bem, em primeiro lugar, eu digo assim, que a Lei Maria da Penha, 11.340, é uma vitória não só para as mulheres em situação de violência, mas para toda a sociedade e especialmente para as autoridades policiais. Hoje nós temos mecanismos eficazes não só para prender o agressor, porque a prisão é uma exceção, a gente não pensa em sair prendendo todo mundo. Se houver necessidade de uma prisão preventiva, ele será preso, pode ser preso em flagrante também. Mas o que a gente fala que é mais importante da lei é a possibilidade dessa mulher receber, ser oferecida a essa mulher uma medida protetiva. E esse sentido mesmo do conhecimento da lei existe, quer dizer, os homens tendem a diminuir a agressividade sabendo que tem uma lei rigorosa, uma proteção? Nós percebemos que muitos homens ainda não conhecem a lei, mas não conhecem os rigores da lei, né? A gente tem um projeto em que a gente gostaria de ter o apoio até dos clubes de futebol, no sentido de que aparecer naquele placar eletrônico frases, né, fazendo com que não se pratique a violência doméstica, mas muito mais do que isso, ter, de repente, que esses jogadores realmente sejam parceiros, né? Nós queremos o fim da violência, né? Porque muitas vezes uma mulher fala e não tem o mesmo impacto. É importante que os homens queiram fazer parte desse trabalho. Eu estive no Haiti, lá tem vários grupos de homens que fazem esse trabalho de prevenção, porque lá o índice é muito alto de violência sexual, praticado por gangues. 30 homens estupram uma mulher. Né? Então elas morrem. Muitas vezes vêm a falecer. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu digo que nós somos privilegiados porque foi inaugurado, logo que a lei saiu, a Casa-Abrigo. Nós temos uma Casa-Abrigo do Estado, né? Hoje nós trabalhamos com essa questão da prevenção, com a padronização de todos os procedimentos. Embora só existam 9 delegacias especializadas, nós estamos criando os grupos especializados de atendimento às mulheres em todos os municípios que não têm delegacias especializadas, mas que têm policial capacitado com aquela temática de gênero, fazendo com que essa mulher seja acolhida com uma escuta qualificada, sigilosa, não julgadora, fazendo com que ela se fortaleça, registre e saia desse ciclo de violência. Bem, quer dizer, a orientação é que é o essencial. Agora, eu pergunto aqui, para a nossa conversa animada de novos caminhos de futuro, Regina, o homem vai aceitar essa variedade? Você fala em 3, peça de 3, quer dizer, ele sozinho
né? Agora, a própria mulher junto, você acha que ele vai admitir? Eu acho que, quer dizer, na verdade, sempre o homem pode ter relações conjugais, sempre foi assim, mas a gente tem que levar em conta que o sistema patriarcal que rege essa mentalidade machista e tal, ele começa a perder as bases, ele começa a desmoronar. Isso não é para o verão que vem, não é para o ano que vem. Mas eu acho que, como tendência, o homem está se libertando do mito da masculinidade. Porque a mulher dele ter uma relação extraconjugal, para ele era uma ferida terrível. Ele seria desvalorizado como macho, ele ficaria numa situação de inferioridade em relação aos outros homens, né? Então, até a mulher não podia trabalhar fora, os homens não deixavam, porque isso significaria que ele não era macho suficiente para bancar a família, né? Então, você vê, a mentalidade isso, pelo menos, já está mudando. Então, a gente tem que entender que isso são sinais. Quem trabalha com tendência vai percebendo os sinais. Eu acho, sim, eu acho que daqui a algumas décadas, não dá para precisar se 20, 30, 40 anos, eu acho que as relações vão ser bastante diferentes. E isso acaba incidindo até na área sexual, né? Em termos de prazer sexual, porque o homem machista, esse homem patriarcal, ele vai tão preocupado para o sexo, para se afirmar como macho, que muitas vezes a mulher realmente não consegue ter prazer porque ele está só preocupado em cumprir o papel. Mesmo. Então eu acho que... Ou até falha de tão preocupado. Ele pode... Também pode acontecer. Porque para ele é mortal. Agora, eu acho que essa solução entre masculino e feminino, na hora que as pessoas não estiverem mais marcando isso é masculino, isso é feminino, a gente entender que nós todos temos todas essas características, eu acho que vai facilitar bem a relação entre uma mulher. Bernardo, você acha que esse caminho vai acontecer mesmo? Não, eu já não tenho essa mesma perspectiva, não. Eu acho que o que eu observo... É difícil você fazer o exercício de futurologia, né? Mas o que a gente observa, na minha opinião, por exemplo, a gente está caminhando para uma monogamia serial. É claro que o casamento é, de fato, uma relação muito difícil e cada vez mais difícil. Chamo até de relação impossível. Mas o que a gente caminha é para uma monogamia serial. Fica um pouquinho, casa um pouquinho, fica lá 5, 10 anos, separa, casa de novo, fica... Mas ainda acredito que o caminho passa por uma monogamia serial. Até porque, de novo, olhando para o passado, sem querer me estender muito, quando o casamento foi inventado, as pessoas morriam logo. As pessoas morriam. O divórcio veio substituir a morte, em muitos sentidos. Porque a pessoa, no auge do Império Romano, um sujeito vivia 30 e poucos anos. Paris, 1900, expectativa de vida ao nascer, 47 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, complicou. Então, eu vejo uma monogamia serial. Ainda acho muito difícil, acho interessante a mesma tese da Regina, o professor também, o doutor falou também letra de música, lembrou o maravilhoso Vinícius, mas também se a gente observar essas letras de pagode, todas falam de dor, de amor, de você me deixou, e eu quero você, eu vou morrer se não ter você. A arte... Eu acho que teatro, cinema, letra de música, ela expressa, né, o Freud tem uma frase linda, né? Qualquer caminho que eu vá, um artista passou antes. Então, eu não sei, vamos ver daqui a 20 anos de marcar aqui, Regina, para se encontrar. Eu só quero fazer uma partezinha. Quanto à monogamia serial, né? Eu até escrevi na Cama na Varanda sobre isso, que as pessoas passam tanto tempo em processo de separação que, no fim, jogam fora muitos anos da vida. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que os índices de relação extraconjugal de homens e mulheres beira 70% em várias pesquisas feitas por vários autores, em torno de 70%. Então, essa monogamia é questionável. Mas para homens e mulheres? Para homens e igual? mulheres. Praticamente igual, porque as mulheres estão alcançando, porque depois da pílula, né, não tem mais problema. Então... Não, mas é interessante essa diferença, né? Daqui a 20 anos te marca um encontro aqui. Vamos ver o que está acontecendo. É interessante, esses exercícios são interessantes, porque estimulam, né, a nossa reflexão, né? Claro. Nosso pensar sobre isso. Jeremias, o que é que você tem assistido nesse sentido? Você vai mais por essa diversidade, digamos assim, de possibilidades de relacionamento que a Regina coloca, ou você acha que esse serial aí, esses casamento, que, por sinal, isso já ocorre bastante. Sim. Inclusive a lei brasileira... É difícil a pessoa a lei do divórcio são os nossos pais ou avós, né? A lei do divórcio, inclusive, estabelece isso. Quer dizer, isso já é um modelo institucionalizado, né? Agora, eu acho que os homens e as mulheres estão crescendo. Né? As mulheres estão crescendo, elas são, vamos dizer assim, os veículos, os vetores dessa mudança, dessa conquista social, e os homens,
né, se quiserem ser cada vez mais homens, mais masculinos, vão ter que lidar com essa feminilidade dele e com as mudanças das mulheres, né, para que haja um crescimento social. Não é só um crescimento da mulher, é um crescimento dos dois, dos homens e das mulheres. Né? Então, eu costumo dizer, já que falando nas letras de música, né, a Amélia, que era tida como uma mulher ancestral, a Amélia é uma mulher, eu acho que a Amélia é uma mulher contemporânea. Porque a letra da música fala no passado, não sei se vocês perceberam. Era isso, mulher de verdade. Né? A Amélia, que era mulher de verdade. Onde é que está a Amélia? O que ela fez? Ela deve ter largado aquele cara e sumido e arranjado. Não achava mais bonito. Não achava nada bonito, não teve o que comer. Ela foi querer o que comer, ela foi trabalhar, ela foi se desenvolver. Então, para mim, a Amélia cresceu. Mas aí, nessa tua observação que você fala assim, as mulheres estão crescendo, você está falando sobre o aspecto... Eu já vejo o contrário, os homens estão crescendo. Eu não estou nem abordando esse tema exatamente dela, não sei ainda com isso, eu concordo com você não, mas tudo bem. Eu acho que eu estou mais para ele. Vamos pensar, vamos estudar isso aí. Mas, assim, você pode, inclusive, também estar convidada para daqui a 20 anos. Mas assim, eu digo o seguinte, os homens estão crescendo num bom sentido no momento em que eles reconhecem isso tudo. Sim. Isso é muito bom, acho que isso é muito bom para as mulheres e para os próprios homens, porque eles não têm que ficar sofrendo por isso. Né? Os homens sofrem, muitos homens sofrem simplesmente pelo fato de uma mulher trabalhar fora, da mulher dele trabalhar fora. Ele tem tanta insegurança, aquele homem que parece ser tão forte, ele é tão inseguro, porque ele é tão forte, porque ele mantém naquele ambiente, entre quatro paredes, aparentemente protetora do lar, ele mantém essa família, essa mulher. Né? E, de repente, quando ele, aí eu usei o termo cresce, né? E consegue aceitar isso, acho que é até um sofrimento menor para ele. Uma coisa que é normal para qualquer pessoa, trabalhar fora, mas para aquele determinado homem é muito ruim. Né? Você deixar a sua mulher sair de casa para trabalhar e encontrar outras pessoas. Ela não, com certeza ela vai conhecer outro. No Nordeste ainda, em muitos locais. Não, eu tenho que confessar uma coisa. O meu avô morreu com 96 anos, 44 filhos e 5 mulheres. Que isso? Eu digo que eu não vim parar nas delegacias de mulheres à toa. Desculpa, como é que é? Ele teve 44, não é mentira, não estou... Guinness, ele teve 44 filhos e teve 5 mulheres. Ele faleceu já tem mais de 15 anos. Mas, assim, totalmente normal. A minha avó tirava e sapatos. Da onde era? Do Rio Grande do Norte. Interior você diz lá no Norte, como é que vai o fulano? Vai muito bem, ele sustenta 3 famílias, ele está muito bem de vida. Então, eu acho assim, há vários Brasis, né? O homem está crescendo nesse momento, porque o homem hoje também tem. Não, eu não posso ter vários filhos porque a questão econômica não permite. Ele pensa. Pouco mais consciente. Exatamente. Não, se a gente olhar para as religiões, o islamismo permite que um homem tenha 4 mulheres. A gente está falando aqui do Brasil, mas se olhar o islamismo... mas aqui no Brasil... Sim, não, estou falando do mas está mudando muito, né? Hein? Está mudando muito, né? Vou aproveitar essa dica do Jeremias, está mudando muito. O islamismo. Que o nosso tempo já acabou, mas a gente pode chegar pelo menos a uma conclusão no debate, acho eu, dos novos casais, é que tanto homens quanto mulheres crescem. Pode ser que o casal tradicional não cresça ou vá para outros caminhos, mas os seres humanos, homens e mulheres, estão crescendo, o que é muito bom. Bem, aguardamos vocês até a próxima semana para o nosso encontro. Um abraço.